Fala pessoal, Ricardo Luiz. Vim trazer aqui uma dica muito bacana, tá? Referente a uma manutenção em campo. E teve um probleminha nesse equipamento da VRF e como que é um defeito comum acontecer, tá? Então achei bacana aí gravar um vídeo aí com essa dica, tá bom? Então vamos lá pessoal, ó, o sistema VRF da Hitachi, o endereçamento dele, da, das unidades evaporadoras, pode ser manual como pode ser automático, tá bom? Porém, a maioria, tá, do sistema da Hitachi é configurado manualmente, tá, pelos dip switch da placa evaporadora, tá? Então, o que ocorreu aqui, tá? Foi feita uma manutenção nessa unidade evaporadora, tá? Que teve que desmontar ela para fazer a limpeza. O técnico provavelmente não se atentou na parte de tirar foto, né, da placa eletrônica principal e seus dip switch, né, e a questão dos plugs. O que acontece, tá? Quando você faz uma manutenção que você precisa mexer na placa do sistema VRF, tem muitos VRF aí no mercado que ele tem aquele plug, né, que a gente fala, né, que é em grosso modo, assim, que é o anti-burro, né, que ele fala, né, que a cor do terminal é o mesmo do plug que é conectado na placa. Então não tem como você trocar, né, essa questão de cores. No sistema VRF da Hitachi, tá, os modelos mais antigos, é diferente, tá? Então as cores do terminal e o plug varia as cores diferentes. Então acaba confundindo bastante e acaba tendo problema na hora de montar. Tá, ok? Se você não tem uma máquina parecida, que você pode tá fazendo uma verificação, pode ser que ocorra de você montar errado e acabar dando esse problema que aconteceu. Então vamos lá, tá? Então foi feita a manutenção preventiva, foi precisado desmontar a máquina, tá? Foi retirado placa e na hora de montar teve esse probleminha aqui, tá? O que acontece, ó? Esse plug da placa eletrônica do VRF, se você verificar aqui a seta vermelha, ele tem um pluguinho que o cabo amarelo, tá? Foi conectado no lugar errado. Esse plug, onde foi conectado, ele inibe a placa receptora, tá? E o problema apresentado, tá, no VRF, ela não estava tendo comando, ela não recebia o comando da placa receptora e ficava inativa, tá? E então esse terminal ele é responsável de estar inibindo a placa receptora. Então eu poderia só controlar ele pelo controle central, tá ok? Então aí foi feita a mudança, né? A máquina já, após que você te troca, né, esse plug, ela já recebe o sinal da placa receptora pelo controle. E no próximo foto aqui, o seguinte, na foto de cima, tá? Ela estava com os dip switch alterado, tá? Então o que acontece? Como que você sabe, né, o endereçamento da máquina, tá? Após você ter mexido, né? Vamos de repente você sem querer alterou esses dip switch, né? Então você tem duas formas, tá? De verificar se todos os dip switches estão configurados aqui. Tem a parte do manual, tá? E esses dip switches aqui com o Rotary, que está em vermelho e amarelo, aqui
é a parte do endereçamento da máquina manualmente, tá? Então, o amarelo, ele é sempre no zero, e o vermelho, tá? É a contagem das unidades evaporadoras, tá? Então, aqui no rotário, aqui, né? Ele vai de 0 a 9, então ele está em unidade. Se por acaso ele passar de 9 máquinas para 10, você tem que subir o pino 1, que ele vai para a 10ª máquina, tá ok? No caso aqui, tá? Essa máquina, toda máquina Hitachi, ela inicia a contagem da máquina no zero. Então o zero é a primeira máquina, tá? Depois a segunda máquina 2, a terceira máquina 3 e assim vai, tá ok? Então o que acontece? Aqui, quando foi montado com a configuração de cima. Então ela estava com o endereço duplicado, tá? Então dava problema no painel central. O painel central, ele entendia que tinha duas máquinas duplicadas, ia dava o alarme e ficava piscando o painel, tá ok? Então após fazer aqui, encontrar qual que era o endereço da máquina, tá? A, a máquina volta a funcionar normalmente, fazer a função dela. Então ela já começou a refrigerar. Aqui na placa receptora, tá? A gente encontrou uns pontos de oxidação, provavelmente deve ser ou pela está úmido, né? O local ali da parte onde que ela fica praticamente debaixo da bandeja. Então é um lugar que fica bastante úmido. Então ela teve dois pontos aqui de oxidação. Provavelmente, futuramente, ela pode até dar problema essa placa, tá ok? Quando foi feita a manutenção preventiva, tá? Toda manutenção preventiva que vai ser lavagem, tá? No equipamento, precisa fazer aqui, tá? O isolamento do motor. Ou você tira o motor ou você isola ele bem, tá? Ele não pode cair água, não pode ter nenhum vestígio de água, senão ele pode queimar, tá? Nesse caso aqui, a gente não sabe se foi a, a questão de ter entrado água ou pode ser que foi queimado por tempo de uso mesmo, tá? Mas como foi depois da manutenção, então indica que foi talvez a manutenção, tá? Aqui o painel funcionando normalmente, tá? Então aqui o painel de cima é referente às máquinas que a gente estava mexendo, então as 14 máquinas funcionando normalmente. Então após, né, as configurações corretas, nos deep switch, nos terminais aqui, né, a gente concluiu que foi somente uma configuração incorreta, tá, que parou o sistema inteiro, tá? Então fica a dica aí, pessoal, que é bom sempre quando for fazer manutenção em sistema VRF, né, é necessário tirar foto, tá, do antes para você depois você comprou verificar qual terminal que estava conectado certinho para evitar essa parte de configuração incorreta. E o sistema VRF ele para mesmo, tá? Com qualquer deep switch ou qualquer terminal que você coloca no lugar incorreto, ele para o sistema inteiro, tá bom? Então espero que ajude aí, fica só mais essa dica, tá? Quando for fazer manutenção preventiva ou corretiva no sistema VRF. Um abraço, até a próxima.